E aí, tá muito difícil manter os idosos dentro de casa? Por que será que isso acontece? Tempos de quarentena, tempos de pandemia, todo mundo precisando ficar aí em casa, distanciamento social, lavando a mão, passando álcool em gel, né? Todo mundo precisando se cuidar, mas a gente sabe que os idosos são uma população especialmente vulnerável à Covid-19, né? Todo mundo pode pegar, mas eles têm um risco maior quando eles pegam, tem mais letalidade, enfim, para eles é mais perigoso. Então os idosos têm que ficar mais dentro de casa, acabam tendo que ficar mais isolados. Por que será, né, que às vezes é tão difícil manter os idosos dentro de casa? Por que eles teimam? Eles querem sair? Eu acho que tem mais coisa do que só teimosia. Eu vou explicar, mas antes vou aqui teimosamente insistir para dar o like aí no vídeo, deixar o seu joia, se inscrever no canal para receber as notificações. E uma coisa que sempre a gente se depara nesse momento é as pessoas perguntando: nossa, mas e agora, né? Como é que eles vão fazer agora? Eles estão isolados, eles estão ali já com menos autonomia, estão com a mobilidade restrita e estão tendo que se virar sem que a gente esteja por perto. Puxa, como é que a gente pode lidar com esse isolamento dos idosos? E quando eu comecei a ouvir essa preocupação das pessoas, ficou muito claro para mim que a gente tem um outro problema acontecendo. A gente tem esse problema já antes da pandemia. Né? Quantas vezes os idosos já não estão realmente isolados, sozinhos, com pouco contato, com a autonomia diminuída, né? Com restrição à sua autonomia pela própria idade e sem, muitas vezes, poder contar com a nossa ajuda. A verdade é que a gente vai levando as coisas no dia a dia, né? A gente vai no automático e aí lembra de vez em quando de ligar e aí dá um alô para ver se está tudo bem. Aí a gente se vê e aí um final de semana, numa festa, numa reunião de família, e a gente nem pensa no idoso nos outros dias. Quando eles não estão recebendo uma ligação, quando eles não estão recebendo uma visita e quando muitas vezes eles estão precisando de uma ajuda, eles estão precisando de algum amparo, eles estão com alguma necessidade e não querem apresentar essa necessidade, não querem pedir ajuda, não querem falar e a gente não lembra de oferecer. Então o que eu tenho visto é que essa pandemia, ela coloca uma lente de aumento, ela joga um holofote em cima de um problema que já existe, que é justamente o problema de como a gente lida com os nossos idosos. É muito importante a gente ter isso em mente para que quando passar isso tudo, a gente cai a ficha, né? A gente perceba que na verdade esse problema já está aí e quem sabe a gente não consegue tratá-lo de uma outra maneira. Essa é uma das razões porque muita gente tem tido dificuldade de manter os idosos dentro de casa. Tinha até um meme rolando aí na internet, né? A pessoa dizendo assim: olha, você que tem a mãe com mais de 60 anos, não deixa ela sair de casa. E se ela quiser sair falando assim, mas está todo mundo saindo, você aponta o dedo e fala: você não é todo mundo. É a nossa vingança, né? Porque a gente ouviu isso tanto das nossas mães, né? Você não é todo mundo, é a nossa vez de falar isso. Mas por que será que é tão difícil, às vezes, convencer o idoso a não ir ao banco, a não ir à farmácia, a permitir que a gente faça as coisas no lugar deles? Justamente porque essa é a atividade que lhes cabe no dia a dia às vezes. Ninguém fala com ele a não ser o balconista da farmácia. A única pessoa às vezes que sabe como está a finança dele, como é que está a aposentadoria, o quanto já está comprometido num crédito consignado é o gerente do banco. Quantos de nós sabemos exatamente como é que estão as finanças dos nossos pais, dos nossos avós? Né? Quantos de nós temos a noção da segurança financeira deles? A gente não tem. E aí de repente eles falam assim: não, agora você não pode mais ir ao banco. Como que eu não vou ao banco? Como é que eu vou falar das minhas finanças com alguém? De repente a gente fala assim: ó, agora você não pode mais sair para ir na farmácia. Mas como que não? Eu que cuido dos meus remédios, ninguém sabe nem o que eu tomo, sou eu que sei o que eu tomo. E de repente essa realidade mudou para eles e traz à tona tudo isso que tem de déficit. Tudo isso que tem de falta de presença de família, de laços, de afeto, de conexões com os nossos idosos. Às vezes a gente pensa assim: ah não, eu preciso explicar melhor para o meu pai porque ele não entendeu. Como se o idoso fosse criança, né? Como se o idoso não fosse capaz de entender exatamente que tem uma pandemia acontecendo, que ele é uma população de risco e que sair para ele é perigoso. Ele já entendeu. Na verdade, essa teimosia deles, essa insistência que eles têm, não é
por falta de entender, às vezes é por falta de a gente entender os idosos. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é conversar, falar, escuta, por quê que apesar de tudo que a gente viu no jornal, apesar de tudo que o senhor está lendo aí, está ouvindo, o senhor está insistindo em ir no mercado sozinho? O que está acontecendo? Não é a gente explicar, é a gente receber a explicação dos idosos para entender exatamente qual é a emoção que está por trás, qual é o comportamento, qual é a necessidade que eles estão exprimindo dessa maneira, com esse comportamento e com essa atitude. Se a gente começar por aí, eu acho que muito conflito pode ser diminuído, muito conflito pode ser evitado. Não, puxa, então eu sei que o senhor está sozinho, a gente não está conversando, a senhora está sozinha, a gente não tem mantido muito contato, então faz o seguinte, vamos conversar, me passa a sua lista de compra, me diz aí o que você gosta de comer, o que você gostaria, a gente vai pensar junto nas receitas e aí eu vou no mercado para você e levo as compras. Entrego, mando entregar, ou levo, enfim. Você já está se interessando pela vida do outro, você já está trocando uma ideia, você já está estabelecendo aquela conexão afetiva, aquela conexão de interesse pelo outro. E aí, para que ele vai precisar no mercado? Aí não tem mais motivo, né? Será que a gente não consegue adaptar um pouco o nosso discurso? Será que a gente não consegue pensar melhor em como a gente está lidando com essa situação? Não é fácil a gente perceber a autonomia sendo reduzida. O idoso já tem esse desafio de perceber que ele não consegue mais fazer coisas que antes ele conseguia. Você acha que é fácil falar assim, puxa, eu não consigo ir na farmácia sozinho, vai para mim, por favor. Eu não consigo mais fazer as contas aqui direito de gerenciar a minha aposentadoria com os meus gastos. Você pode me ajudar? Não é fácil, porque isso traz à tona as perdas que a gente vai tendo ao longo da vida. Então, agora que estava estável, mais ou menos, ele conseguiu ali equilibrar o que ele consegue, o que ele não consegue, ele tem que parar e pedir, puxa, agora, por favor, então você pode ir lá para mim? Ele não quer fazer isso. Muitas vezes ele não quer fazer isso porque é mais um golpe de restrição na autonomia dele. É mais uma coisa que ele perde, é mais uma sensação de que outra capacidade que ele tinha foi tirada dele. Então quando a gente vai falar que ele não pode ir ao banco, à farmácia, à padaria, o que quer que seja, a gente tem que fazer de uma maneira empática. Falar assim, puxa, está todo mundo restrito, mas imagina assim que tem um tiroteio aí e eu só vou porque eu sou mais rápido, tá? Porque eu consigo desviar mais das balas, ou porque se uma bala me atingir é menos fatal. Não é porque você não consiga, ou porque você não possa, é só porque eu estou indo à frente aí, me colocando na linha de tiro para te ajudar ou para te proteger, ou qualquer coisa assim. E tem um outro problema que a gente já falou aqui no canal, de como a depressão ela é subdiagnosticada e muitas vezes ela é ignorada nos idosos. Tem idosos dizendo assim, não quero saber, eu vou mesmo, porque para mim tanto faz, se eu pegar isso pelo menos eu já vou embora de vez. Puxa, será que então na verdade a gente não está falando de um idoso com depressão? Será que não é alguém que já está desistindo mesmo, já está largando mão, então para ele tanto faz? Talvez isso seja um quadro depressivo que a gente não percebeu e que a gente não diagnosticou. Por isso que eu digo que essa pandemia ela revela problemas que estão ocultos, né? A gente tende a olhar para o outro lado, a gente não quer ver aquilo que está acontecendo, mas tem problemas sim, tem um problema muito sério de como a gente lida com os nossos idosos e quem sabe, né? A pandemia é ruim, lógico, isso é uma tragédia, é um drama, mas quem sabe se dentro disso tudo que a gente não está vivendo, a gente não consiga pelo menos cair essa ficha e lidar melhor com os nossos idosos. Manda aí para sua família esse vídeo, manda para os seus primos, para os irmãos, né? Vamos compartilhar e vamos aumentar a nossa consciência de cuidado com os nossos idosos.